ter os móveis dos seus sonhos com qualidade de trabalho? Laurenice nos explica. Então, com esse novo showroom, nós quisemos trazer, para a população de Juara e região um diferencial em ferragens. Então, nós estamos trabalhando com a marca Hefli, que é uma marca alemã há mais de 20 anos no Brasil, e nós estamos trazendo esse diferencial também para Juara. Então, eu gostaria de mostrar para vocês qual é esse diferencial. Então, nós podemos ver aqui nessa basculante, olha, tem toda essa caixaria por dentro, né? Então, tem esse sistema também de anti-impacto. Nós quisemos mostrar essa diferencial da Rafeli e temos um outro basculante também, que é um pouco mais simples, que a gente chama de pistão. Então, as outras empresas acostumam estar colocando esse tipo de... que é o que a gente trabalhava anteriormente. São pistões, né, que também tem esse sistema anti-impacto, só que é um pouco mais frágil. Outro diferencial também, que a gente costumava ter muito problema com o pós-venda, era na dispensa de porta-tempero. Então, a gente até tinha parado de estar vendendo esse porta-tempero aramado, porque estava tendo muito problema com oxidação. Então, o contato do material com o sal oxidava, às vezes o cliente reclamava, o fornecedor ele não conseguia dar esse retorno de uma garantia. Então, foi algo que a gente procurou na marca Hefli e foi esse o diferencial, aonde ela nos dá a garantia por ser um material de inox e também esse sistema de anti-impacto. As dobradiças, né, que a gente costuma dizer que são das portas de abrir. Aqui a gente optou também por estar colocando esses perfis reflecta, onde nós colocamos essas peças na prateleira de vidro e que também está há muitos anos, são perfis de LED dentro das cristaleiras para dar esse efeito de iluminação. Nós temos aqui esse cooktop. Fala para mim se ele é um cooktop normal ou se tem também um diferencial aí. Sim, esse cooktop é um cooktop normal. Então, a gente teve essa ideia de estar colocando ele diretamente no porcelanato. Então, a gente trabalhou em parceria com a Deluxe Porcelanataria, né, que é o do Ademir. E a gente teve essa ideia de estar colocando diretamente. Aí, o que a gente tem que passar para o cliente? Existem materiais que eles vão suportar esse aquecimento. Então, quando você optar por estar colocando um cooktop diretamente no porcelanato, a gente pede para estar comprando uma marca, né, que, por exemplo, essa marca aqui, a Porto Belo, ela tem uma especificação que se chama massa única. É específico do porcelanato, então ele consegue reagir bem ao aquecimento. Aqui a gente optou por fazer um despenseiro, aonde, né, esses alimentos podem ser armazenados e tenham uma visibilidade. Então, as frentes elas são feitas em molduras de MDF com esses rasgos e acoplado a algumas peças de vidros. Então, se você ver aqui também, a gente tem um sistema de corrediça. Essa corrediça ela se chama telescópica, só que tem um diferencial nessa telescópica. Ela tem um amortecimento. Então, quando você vai fechar essa gaveta, ela não bate, certo? E aí a gente tem também outro diferencial, que são as corrediças invisíveis. Tá, então eu vou começar aqui apresentando para vocês essa frente de gaveta, que a gente olhando, aparentemente parece ser apenas uma gaveta, um gavetão. Mas não, ela é uma gaveta mais baixa e com a diferença que tem uma gaveta interna menor. Então aqui a gente pode estar colocando divisores de talheres, né? Eu quis deixar sem para vocês terem uma noção de profundidade. Também com sistemas de anti-impacto, certo? Nessa segunda gaveta embaixo a gente tem também esse sistema de amortecimento com padrão de gaveta médio,
que é o que a gente mais utiliza, né? Uma dimensão que a gente consegue aproveitar bastante dentro. Na corrediça embaixo, na terceira gaveta, a gente tem uma terceira opção de corrediça. Essa corrediça, ela é uma corrediça que é visível, porém, ela é uma corrediça no inox. Então, quando o cliente ele vem com essa ideia de fazer talvez um porta-tempero, sem ser o aramado, eu quero fazer no MDF para me baratear um pouco e eu quero colocar meus temperos. Então a gente coloca essa corrediça que é no inox. Então ele não vai ter problema de enferrujar essa gaveta e tá perdendo esse móvel. Laurenice, falando agora já em moda, né? Existe a tendência também aí para os móveis planejados? Com certeza. Dentro das linhas que a gente dos fornecedores que a gente compra, né, tem as empresas que fornecem. E é muito interessante que eles lançam tendências, né? Então, todos eles, quando tem uma tendência de marmorizados, cada um lança o seu marmorizado. Então, por exemplo, aqui a gente na recepção, na mesa de atendimento, nós optamos pelo Athena. Ele é um marmorizado, ele tem um acabamento bem liso, sabe? Então, assim, para mesa de atendimento é interessante porque às vezes a pessoa precisa assinar, né? Escrever, então não tem aquela ranhura. Muito bem. Agora falando assim, Laurenice, deixa eu te fazer uma pergunta, curiosidade. Eu também, como dona de casa, como qualquer uma outra pessoa, falando já da limpeza desses móveis, existe um certo cuidado? É difícil? Posso molhar? Como que funciona? Com certeza, né? O MDF, a gente costuma até, quando a gente entrega um móvel, a gente explicar para o cliente como é feito essa limpeza. Então, essa primeira limpeza, ela é feita com um detergente neutro, um pouquinho mais úmido esse pano, para estar tirando todo aquele resíduo. Porque na hora da colagem, né, na hora da fitagem, existem resíduos de cola de contato, do thinner, que é feito, né, para fazer essa limpeza pesada. Então a gente precisa tirar esse resíduo mais forte primeiro, e depois a gente vem com um pano mais úmido, mais tranquilo, com a solução de limpa-vidro. Aqui a gente usa limpa-vidro. Ele tira todo aquele embaço e toda aquela poeirinha. E aí a questão de que você me perguntou se pode jogar água, não pode jogar água. Geralmente a gente faz um rodapé de madeira. Como aqui na região é muito comum, né? É uma tradição, na verdade, porque tem muita sobra de madeira, né? Então a gente acaba fazendo essa base em madeira maciça, todo esse rodapé. E aí o cliente, ele pode optar, né, por estar colocando um à frente no próprio MDF ou então na pedra, que é o granito ou o porcelanato. Nesse caso aqui em específico, vocês podem ver que foram colocados, a gente fez esse rodapé, fez a aplicação do MDF na frente e foi feito uma instalação de sapatas niveladoras, para que essa peça de MDF ela não fique diretamente no chão. Então você pode ver ali que ele fica um centímetro de diferença entre o chão. Falando agora da parte civil, Daiane nos explica tudo como funciona, desde o projeto. Nós hoje estamos aqui em uma obra comercial, vai ser a futura instalação do Porto de Areia de Larica. Essa obra nós tivemos o prazer de iniciar desde a parte de projeto, né, e também a execução. Ela já está em uma fase de acabamento, então vocês podem ver a questão do revestimento. Tem uma parte do escritório que vai ser um acabamento mais fino, com forro em gesso, e tem uma parte, uma estrutura também de um galpão industrial, que fica aos fundos. Lá nós fizemos piso industrial, todo com estrutura metálica, né? Então assim, vocês vão poder ver um pouquinho mais do nosso trabalho, a forma que a gente faz, a execução e tudo mais. O revestimento, como nós sabemos, é o último acabamento, revestimento e pintura. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa etapa, que é o que vai ficar à vista, é o que o seu cliente vai ver. Então assim, a gente tem muito cuidado na hora da execução, usando os espaçamentos corretos, os niveladores, e isso é de extrema importância. Daiane, vimos aqui que na frente aqui é a parte do escritório, é uma parte mais fina, mas ali atrás, que é a parte também que a gente está vendo agora, é a parte que vai tocar o barracão. Falando industrial, fala um pouquinho também de como funciona isso.
Sim, a gente tem duas linhas de construção. Nós temos a residencial, comercial e industrial. Nesse caso aqui, a gente está mesclando o comercial com o industrial. Então nós temos um escritório, né, que vai ser um acabamento mais fino, como já foi dito, com porcelanato, com forro em gesso, né, pintura. E a parte aos fundos, que é a necessidade deles. Então eles trabalham temos caminhões, vai ter uma oficina, até o abastecimento deles vai ser aqui. Então houve a necessidade desse galpão. Então ele tem um pé direito mais alto do que o escritório. O piso é um piso industrial que nós falamos, porque é com concreto usinado e também tem malhas de aço. Então ele é bem mais reforçado, não é uma calçada simples. Então por isso que ele se torna industrial. Casa Conceito e Conceito Construtora, 2 planejamentos em um só lugar, pensando em construir ou reformar. A Conceito Construtora hoje, ela se encontra em novo endereço, né? Nós estamos com uma estrutura maior. Então eu quero deixar aqui o meu convite para você vir nos visitar, venha tirar suas dúvidas, né? Traz o seu projeto para nós. Tanto parte de projeto como de execução ou até mesmo acompanhamento de obra, gerenciamento de obra. Eu tenho um projeto e eu preciso executar e eu preciso de um gerenciador. Traga para a Conceito Construtora. Então eu gostaria de chamar vocês que estão construindo, né, ou que vão construir, para vir aqui conhecer o nosso produto, né? Você que sonha em construir, a gente tem a Conceito Construtora, que pode desenvolver o projeto, e finalizando com o móvel planejado, que é um sonho. Vem conhecer esse diferencial de ferragens que a gente apresentou e a gente está de portas abertas para receber vocês. Vocês que já têm outros orçamentos, tragam para a gente comparar materiais, acabamentos e a gente negocia.